joelho. E esse problema piorou bastante. E ele degenerou para uma fratura. E antes que a gente entre no ar, essa é a razão pela qual... Mas vamos falar da parte boa, já melhorou. Então, mas essa é a parte boa. A parte boa. Que ele degenerou para uma fratura. A notícia positiva é que ele, em 6 ou 8 semanas, vai... Começa a ficar com uma só muleta. Uma só muleta. E daqui a uns 5 anos, sem nenhuma. 5 anos? Essa é a minha intenção. Bom, podemos começar. Opa. Alô, e aí? Tá tudo certo? Queria saber com o pessoal das redes, a gente pode... Então, gente, a gente vai fazer um talk show gravado para a Rádio CBN, então tem essa dinâmica aí, eu preciso só cronometrar o tempo, mas fiquem à vontade, que a gente já vai iniciar. Posso começar? Então, vamos lá. 3, 2, 1. Qual a tua obra? Inquietações propositivas sobre gestão, liderança e ética. Este livro que está aqui nas minhas mãos já vendeu mais de 500 mil cópias, né? 500 mil exemplares. E ele traz muitas reflexões, não só sobre a nossa vida no trabalho, mas sobre a nossa vida. Eu tenho a honra de estar ao lado do autor desta grande obra, para falar sobre a obra de vida dele, Mário Sérgio Cortella. Boa noite. Obrigado. É uma alegria imensa, especialmente porque meu primeiro livro, que foi lançado para 10 anos, em 2018, ele foi lançado exatamente aqui, nesse espaço da Livraria Cultura, quando ela não tinha toda essa estrutura, e isso faz 30 anos. Né? Em 1988, eu lancei um livro chamado Descartes, a Paixão pela Razão, um livro que está esgotado, mas foi o que iniciou aquela série de publicações que eu tive o gosto de fazer. Mas de todos os 33 livros que eu já escrevi, aquele que mais fez a possibilidade de chegar às pessoas foi o Qual é a Tua Obra, que a editora Vozes publicou há 10 anos, seguindo outros livros que eu já tinha com a editora Vozes, e eu nunca imaginei, Fábio, eu sou da área de filosofia, eu sou acadêmico na origem, imaginar que um livro de alguém da área de filosofia possa ter mais de 500 mil de exemplares é algo absolutamente surpreendente. É claro que surpreendeu mais ainda meus adversários, né? Mas aqueles que me conhecem no dia a dia sabem o quanto que eu, de fato, fiquei surpreso, né, nesse tempo por uma obra chegar tanto às pessoas, mas tem um segredo, talvez algumas pessoas não saibam. Muita gente lê esse livro, Qual é a Tua Obra, que fala sobre gestão, liderança e ética, e diz assim, engraçado, parece que quando eu leio eu estou te ouvindo falar, parece que você está falando. E uma parte das pessoas diz, parece que você está falando comigo. E curioso é que esse livro, ele aparece com essa condição, porque, de fato, antes dele ser transformado em texto, ele foi uma fala. Isto é, ele tem 3 partes, cada uma delas trata de um bloco de assuntos, que é gestão, liderança e ética, e cada uma dessas partes, que depois foi subdividida em capítulos, ela resultou de uma fala. Eu fiz uma fala, portanto, um discurso, né, de natureza oral sobre cada um desses temas. O Paulo Gebaile, que trabalha também comigo, fez a edição desse material. A gente conseguiu fazer com que aquilo, ao ser transcrito e editado, fosse ordenado, né, de maneira mais lógica, e ele se transformou nesse livro. O que faltava para ele, quando produzido, era um título que tivesse mais clareza sobre a finalidade dessa reflexão. Por isso, qual é a tua obra? Porque, em última instância, né, Fábio, ele é assim, qual é o teu legado? Qual é a tua herança? Quando você se for, o que vai ficar? O que vai ficar que não estrague, não apodreça e não seja objeto de disputa odiosa? Porque muita gente deixa coisas que geram fratricídio. E, nesse sentido, a produção desse texto com a editora Vozes, ela inaugurou um campo também de reflexão que ajuda a pensar um pouco sobre a vida, sobre a nossa trajetória, sobre as nossas coisas. No livro ele escreve, minha obra, aquilo que faço, que construo, em que me vejo, a minha criação, na qual crio a mim mesmo, na medida em que crio no mundo. É uma construção diária, professor? O que é a gente construir a nossa obra? Isso começa quando na nossa vida? Quando que a gente percebe que a nossa vida realmente é uma obra a ser construída? Você começa a notar isso quando aquilo que você faz te infelicita. Isto é,
aquilo que você faz na família, na escola, na carreira, no trabalho, não te anima, não te dá vitalidade. Isto é, quando a pessoa dizer, eu não sei por que eu estou fazendo isso, ou para que eu estou fazendo isso. Por exemplo, nesse livro, no Qual é a Tua Obra, eu faço uma distinção entre trabalho e emprego. Emprego é fonte de renda e trabalho é fonte de vida. Emprego é fonte de renda, mas trabalho é fonte de vida. Algumas pessoas, eu entre elas, eu não tenho dúvida que você também, nós encontramos no nosso emprego o trabalho que a gente queria ter. Por isso, ele não é para nós, a ideia de trabalho, algo suplicial. Algo como se fosse, eu vou usar a expressão que se usa muito assim, ó, eu trabalho muito, mas vale a pena. E a palavra pena dentro é a ideia de castigo, de penalização, de penalidade. Né? A ideia é outra. A noção de que você tem no teu emprego, o teu trabalho, significa que a tua obra, o teu propósito, a tua vida, ela se constrói também ali. Não é exclusivamente ali. Né? Quando eu pergunto qual é a tua obra, a grande questão é qual é o propósito daquilo que se faz. Não é casual que o livro tem um subtítulo, muita gente não nota o subtítulo, porque às vezes se passa direto por ele, mas o subtítulo é Inquietações Propositivas sobre Gestão, Liderança e Ética. Inquietações. Eu tenho na Editora Vozes uma trilogia de livros que se iniciam pela palavra não, que são provocações filosóficas. Mas esse livro, ele tem sim a ideia de inquietação. Porque o que é uma inquietação? Aquilo que me deixa perturbado. Aquilo que tira um pouco da minha comodidade. Aí volta a tua questão. Quando alguém nota, né, que ele precisa edificar uma obra que tenha sentido. Quando na tua vida você começa a ficar inquieto ou inquieta, quando você, naquilo que faz, que vivencia, não consegue encontrar-se. É interessante porque em português se usa uma palavra que é realização. Né? E assim, a ideia de eu preciso me realizar no que eu faço. E é curioso porque, tanto em inglês como, por exemplo, em latim, a noção de realizar, a partir da perspectiva de real, ela tem um sentido que é um pouco diferente só do português. Porque a noção de realizar, ela significa tanto tornar concreto, tornar real, como também dar-se conta. Isto é, ter consciência daquilo que se faz. Tanto que em inglês a ideia, como sabem, é um verbo to realize, significa dar-me conta daquilo que eu estou fazendo. Por isso, realização é a capacidade de você e eu, nós nos encontrarmos naquilo que se faz e não de haver entre mim e aquilo que faço um desencontro. Por isso, a minha obra. De novo, Fabiola, a palavra inquietação, eu gosto muito dela, porque é aquilo que nos tira, como eu dizia, um pouco da comodidade, que nos perturba o sossego. Eu sou professor há 44 anos, quando eu comecei a dar aulas, e é quase 44 anos, como ainda auxiliar, e eu sou professor, né, já como não mais apenas um estudante, eu comecei a dar aulas quando eu comecei no primeiro ano de universidade, mas quando eu já estava formado, que a docência se iniciou para mim, portanto, né, há mais de 40 anos, eu no primeiro dia de aula dizia para os meus alunos e para as alunas, algo que no momento os perturbava muito. Eu dizia, vocês estão aqui nessa sala para se sentirem mal. Se você quiser se sentir bem, você vai passear, você vai ao Play Center, que já não existe mais, né? Você vai à praia, com todo respeito a quem é de Santos, como você, né? Você vai fazer outra coisa. Agora aqui nesse espaço da aula, como ela é uma aula de filosofia, não é para você se sentir muito bem. Se você se sentir muito bem é sinal de que não estamos refletindo, pensando. Obviamente, eu não queria dizer que era para a pessoa ficar completamente chateada, incomodada, mas alguma perturbação tinha que ter. Uma inquietação, né? Uma inquietação. Por isso, inquietar, tirar da quietude. Tirar da quietude para quê? A filosofia serve para desaquietar. Interessante que muita gente vai atrás da filosofia para que ela possa serenar, para que ela possa acalmar. A filosofia que acalma, ela não é uma filosofia extremamente vigorosa. A filosofia mais vigorosa é aquela que tira da quietude. Claro que não é aquela que tira a esperança, não é aquela que tira o ânimo, mas é aquela que faz com que eu precise mover energias. E nesse sentido quase freudiano, ela é a filosofia, quando bem estruturada, né, uma energia erótica no sentido mais denso da palavra erótico, como vitalidade. Há pessoas que encontram, né, na leitura, no estudo, né, que encontram na percepção sobre o propósito algo que é o que dá a ela força
potência para que ela faça melhor aquilo que tem de fazer. Sem imaginar que há 10 anos, uma década, a gente produziu esta reflexão e ela tem persistência até hoje. Só para vocês terem uma ideia, esse livro, pelo óbvio, ele foi lançado, né, no ano, né, de 1990, não, 2007. 2007. Ora, você imagina em 2007 como tudo era muito diverso do que é hoje. E ele tem uma permanência. Por exemplo, em 2007, quase nenhum de nós tinha um mobile. Nós não tínhamos um smartphone, nós tínhamos um celular. Mas ele não acessava a internet. As plataformas digitais não eram tão ainda adensadas. Aquilo que hoje são as redes sociais existiam há pouco tempo. Algumas das redes sociais que existiam quando ele foi lançado já desapareceram, como o Orkut. A tal ponto que, para fazer, é a edição comemorativa, que é essa que está aqui na tua mão, tem uma capa dura, né? A finalidade dela, ao fazê-la, foi necessário que o Paulo Jabbail e eu fizéssemos a revisão. Uma revisão mesmo. Porque, por exemplo, algumas das coisas aqui citadas, como uma novidade muito forte. Não existem mais, né? Vou te dar um exemplo. Uma novidade que hoje não tem quase presença e que em 2007 servia de exemplo. DVD. Né? DVD. Quando o livro foi lançado, DVD era uma coisa ainda rara entre vários de nós. Uma parte de nós, em 2007, ainda usava videocassete. Aliás, algumas pessoas aqui chegaram a pagar multa quando não rebobinaram fita cassete. Né? Você imagine, houve uma necessidade de alteração de termos, de propósitos. Algumas das coisas mencionadas não tem, mas o cerne, isto é, as o miolo, bases estão aqui. Ele permanece, e, aliás, ele ali continua. Que é muito bacana, o professor que fala sobre filosofia, a nossa filosofia do dia a dia, falar um pouquinho sobre gestão, sobre o mundo empresarial, né, esse mundo corporativo. E esse livro toca muito nisso, e por isso eu acho que tem esse impacto na vida das pessoas. Muita gente fala assim, mudou a minha vida ler esse livro, inclusive o comportamento de líderes, de empresários. E ele abre, no primeiro capítulo, inclusive, falando sobre espiritualidade no mundo empresarial. É um tema muito polêmico, né, bastante, professor? E aqui ele fala, por exemplo, sobre a importância da espiritualidade. Queria que você explicasse um pouquinho para a gente. Muita gente confunde espiritualidade com religião. Espiritualidade se aproxima de algo que a gente chama de religiosidade. Não se deve confundir religiosidade com religião. Religiosidade ou espiritualidade é a percepção de que a vida merece reverência, ela merece respeito nas múltiplas formas que ela tem, não só a humana, porque ela é para nós uma dádiva. Isto é, nós, homens e mulheres, não temos clareza do porquê existimos e nem porquê deixamos de existir. Várias vezes, pessoas que conosco aqui estão, ou que nos ouvem na CBN, disseram a clássica frase, eu não pedi para nascer. Pois bem, você não pediu, eu não pedi, e mais, é mais complicado, nós também não sabemos por que existimos, e pior ainda, por que é que deixamos de existir. Isto é, por que que nos é ofertada uma vida que nos passa, além de tudo, a consciência da mortalidade. Porque nós não apenas morremos, nós sabemos que vamos fazê-lo. E isso dá a nós algo que é uma percepção de um tempo que se esvai. Como eu costumo dizer, Fabiola, nós somos o único animal que é mortal. Que embora todos morram, nós somos o único que, além disso, sabe o que vai fazer. Teu cachorro está dormindo sossegado agora. Teu gato está lá numa boa. Você, desde que eu falei, está pensando. Isto é, a nossa inquietação em relação à vida e ao fim da vida, porque ela é uma concretude. Nessa hora, a gente puxa exatamente nessa dimensão. Se nós temos uma reverência à vida, que é o que se chama de espiritualidade. O outro nome para isso é religiosidade. Isto é, a percepção de que nós nos ligamos de novo, religamos com aquilo que dá sentido ao conjunto da vida, esse profundo mistério que nós desconhecemos a fonte direta, mas que nós sabemos que a vida não poderia ser, para nós, banal, fútil, inútil, né, sem sentido. Isto é, se reduzir à mera materialidade. Por que eu estou explicando isso? Porque isso é espiritualidade ou religiosidade. No entanto, algumas pessoas pelo mundo, inclusive entre nós, fazem com que essa religiosidade seja formalizada, institucionalizada, e organizam um grupo de pessoas que pratica a mesma forma de religiosidade, com ritos,
mitos, normas, pessoas, fontes de livro. A isso nós chamamos de religião. O que é a religião? É a religiosidade institucionalizada. Por isso, entre nós, presencialmente ou pela rádio virtualmente, ninguém tem religião sem religiosidade. Mas nós temos muitas pessoas que têm religiosidade sem religião. Isto é, que não frequentam nenhum tipo de prática formalizada. E eu dou um exemplo no livro que eu gosto demais. O Rio de Janeiro, que é capaz de coisas magníficas sempre, e por isso não pode ser degradado. A cidade do Rio de Janeiro tem um hábito antigo, que você sabe, que Santos, de vez em quando, que é a tua cidade de origem, também é capaz de fazê-lo, que é, num final de tarde de domingo, quando o sol se põe, depois de uma oferta de um dia inteiro, de calor, de praia, do gostoso que é você poder sentir, né, a vitalidade da natureza. Muita gente no Rio, até hoje, se posta na beira d'água e aplaude o pôr do sol. Fica aplaudindo o pôr do sol. Não é heliolatria, isto é, adoração do sol. Não é uma religião que é a adoração do sol. Ora, várias vezes você e eu sabemos o quanto que aplaudir o sol é uma forma de religiosidade. Pode ser-lo por institucionalizado. Por exemplo, a editora Voz, que publica esse livro, ela é uma editora ligada ao mundo cristão católico. Ela é a mais antiga editora no Brasil ainda, né, em atividade. Ela nasceu no mesmo dia que eu, no dia 5 de março, só que algumas décadas antes de mim, mas ela é uma editora ligada a uma parte dos católicos, que são os franciscanos. Ora, que é uma ordem religiosa. Desse ponto de vista, a editora Vozes é uma instituição de religiosidade encarnada em religião. Mas, repito, cautela, uma empresa pode não ter, e nem precisa ter, religião. Mas religiosidade como espiritualidade, isto é, reverência à vida, ao meio ambiente, à capacidade de partilha, não ser exclusivamente uma instituição de lucro. Você sabe que a palavra lucro, na origem, em latim, lucrum, significava engano. Enganar. Tanto que a gente diz, eu vou te lograr, ou não vá lograr alguém. É interessante porque no idioma espanhol, a ideia de logro significa exatamente o resultado bom do trabalho, né, de dar certo. Às vezes nós dizemos isso em português, logrou bons resultados. Mas lucro, na origem, lucrum, significa enganar. E nesse sentido, uma empresa, quando ela entende aquilo que é o resultado daquilo que faz, como mera forma de levar vantagem, em que ela exaure a comunidade na qual ele se coloca, que ela apodrece a natureza à sua volta, que a regra é, e agora eu vou dizê-la, a regra é, fazemos qualquer negócio. Isso é a demolição da ideia de uma reverência à vitalidade. Você está falando de uma espiritualidade que tem que fazer parte da empresa, e qual é a relação disso com os funcionários, por exemplo? Tem a ver também com bem-estar? A gente está falando de uma espiritualidade, claro, de repente, de uma promoção. Uma empresa tem que pensar nisso como... Ela precisa pensar por uma razão, porque o que dá perenidade a uma organização é ela saber cuidar da vida em geral, da vida na comunidade na qual ela se coloca e daqueles que nela estão. Por exemplo, a ideia de lucro não é oposta à ideia de decência no sentido pleno da palavra. Algumas formas de lucratividade, elas são indecentes. E elas o são, Fabiola, em maior escala, quando elas se limitam, né, a ter o lucro como seu objetivo, em vez de também ter uma condição que leva a um patamar que é superior. Nós falamos muito do Brasil nos últimos 20 anos, especialmente nas empresas, em qualidade de vida. Qualidade de vida. E aqui tem uma coisa que é perigosa. Por quê? Porque num mercado que entrou numa competitividade exacerbada, exagerada, nos últimos 20 anos, a disputa pelo mercado é tamanha que na frase fazemos qualquer negócio apareceu até uma literatura em que se começou a falar, por exemplo, do vendedor pitbull, do gerente que pega, esfola, arranca o pescoço, como diz o Clóvis de Barros, com a faca na boca, né, vai lá e salta em cima. Isso gerou um estado de tensão e ruptura nas pessoas, nas empresas, que é o lucro a qualquer custo, a disputa contínua, um esvaimento da energia. E aí vem uma coisa. Aí algumas empresas disseram, não, agora nós vamos falar em qualidade de vida. E elas resumiram a qualidade de vida a algumas coisas estranhas, como por exemplo, qualidade de vida, a partir de agora, que vai ter uma sala de ginástica na empresa. Isso também é bom,
Mas não é isso só que é qualidade de vida. Ou, o que algumas fizeram, colocar na empresa, às sextas-feiras à tarde, quick message. Né? Se tem uma coisa contrária à ideia de message, é a ideia de quick. Né? Qual que é a finalidade? Aí tem no saguão da empresa, e aí vai gente que faz em você quick message. Isto é, você senta numa cadeira como essa, e alguém vai, tira. Em 5 minutos é para você sair em pé de novo, como se fosse um hospital de guerra. Né? Em que a pessoa volta ao combate rapidamente. Não é isso que é qualidade de vida. Qualidade de vida e, portanto, espiritualidade é respeito à comunidade, respeito ao ambiente, capacidade de proteger a decência do negócio e, portanto, a recusa, digo de novo, a recusa é a ideia de fazermos qualquer negócio. Tem uma parte do livro aqui, logo no início, na página 24, que diz: e tem gente que se acha. Eu achei muito engraçado falando sobre física quântica, que é indicada para casos crônicos de falta de humildade, professor. Pois é. Você sabe que uma das coisas que mais me espantou nos últimos 10 anos é que a minha presença como escritor, como professor, ela veio com as redes sociais. E com o mundo digital, com a internet. E o primeiro vídeo meu, que, para usar uma expressão que eu acho meio estranha, mas que bombou, né? Porque eu acho uma coisa meio bélica esse negócio de bombar, né? E fico sempre com o pé atrás com a ideia de bombar, acho perigoso isso no cotidiano. Mas você bomba, professor. Isso, você sim. Bomba, não adianta. Mas precisa cautela com esse verbo. Você sabe que as palavras, elas não são neutras. Né? Tem que tomar cuidado quando a gente fala. Então, a gente diz, não, o meu primeiro vídeo que bombou na internet é um vídeo que eu fiz há muitos anos, numa palestra no Banco do Brasil, em Brasília, e que sem que eu soubesse, a pessoa, ela filmou a palestra. E ao filmá-la, só para vocês terem uma ideia, eu estava com um flip chart, que só quem é mais idoso sabe o que é, né? Que é um cavalete com as folhas de papel, em que eu estava desenhando isso que está nesse capítulo. Tem gente que se acha, cuja conclusão era a famosa pergunta: sabe com quem que você está falando? E eu desenhei isso, falando da história do universo, quantos nós somos, etc, etc. Isso começou a espalhar na internet. Ele já teve, nos últimos 12 anos, milhões de visualizações. E é claro, uma das coisas mais importantes é que eu devo a esse vídeo uma certa popularização, né, do meu pensamento. Não o popularesco, aquilo que seria banal. Ao contrário, uma divulgação, uma dimensão maior. E tudo aparece também em função desse capítulo. Porque nesse capítulo eu digo que quando alguém te pergunta, eu não vou falar aqui agora porque demora muito para falar, mas eu não quero perder a ideia. Quando alguém fala assim, sabe quem que você está falando? Você diz, sei. Você é um indivíduo, entre outros 7 bilhões de indivíduos, pertencente a uma única espécie, entre outras 3 milhões de espécies já classificadas, que vive num planetinha, que gira em torno de uma estrelinha, que é uma entre outras 100 bilhões de estrelas, formando uma única galáxia chamada Via Láctea, entre outras 200 bilhões de galáxias, num dos universos possíveis que vai desaparecer. Aí a pergunta é... Isso aparece. A pergunta é, quando alguém diz, sabe com quem que você está falando? Eu sempre respondi, você tem tempo? Porque a lógica dentro disso é a percepção da ausência de humildade. Eu gosto sempre de lembrar, Fabiola, algo que é gostoso, até eu trato isso em outros livros da editora Vozes, especialmente numa série que são as minhas colunas na Rádio CBN, né, que são 4 livros chamados Pensar Bem Nos Faz Bem. Né, são 4 livros com esse título que tratam de temas variados. São as pílulas diárias no Jornal da CBN de manhã cedinho. Às 6h28. 6h28. Já imaginou? Nesse eu trato disso e quero trazer aqui também, e vale a gente pensar, né, a noção de humildade, não como subserviência, não como acovardamento, mas como a capacidade de entender algo muito marcante. Tem uma frase que circula por aí que diz que ninguém é insubstituível. Isso é uma bobagem. Ninguém é substituível. O que pode ser substituído é o que eu faço, não o que eu sou. Aquilo que eu faço, outro ser humano pode fazer. Aquilo que eu sou, ninguém é. Antes de eu existir, não houve ninguém como eu. E depois que eu me for, não haverá ninguém como eu. Eu sou um arranjo único da vida. Atenção, eu sou único, mas não sou exclusivo. A ausência de humildade é quando a pessoa se entende que, além de única, ela é exclusiva. Só eu sou como sou.
Não há ninguém como sou, não houve e não haverá. Mas eu não sou o único que é assim. Todas e todos são assim. O que significa que eu preciso ter humildade. E se quiser entender isso melhor, vamos a um ditado chinês. Eu adoro ditado chinês, que ninguém sabe se é chinês ou não, e eu invento à vontade. Mas esse é chinês. Os chineses dizem, para a gente que não é humilde, Fabílio, os chineses dizem, quando a partida de xadrez termina, o peão e o rei vão para a mesma caixinha. Quando a partida de xadrez termina, o peão e o rei são guardados na mesma caixa, independentemente do resultado. Por isso, quando há 10 anos, né, o Paulo Gebaile, a Ana Paula, que trabalhava na Voz na época, editora, né, pessoas da Voz, a Janete, com quem eu fui casado e que também fazia parte daquela organização, falaram, vamos fazer um livro que trate disso. Eu pensei, eu não vou fazer. Mas imagina, eu vou fazer um livro que tenha um alcance no mundo corporativo, essa não é a minha atividade. Faltava ali um pouco de humildade para imaginar o quanto que aquilo era importante também para ter esse tipo de presença. E hoje eu vinha para cá, né? E antes de chegar, hoje eu estava com a Cláudia, com quem eu sou casado, e nós falamos um pouco sobre o que significa nós sermos capazes de pensar melhor sobre as coisas. Hoje há um apressamento da reflexão. Haja vista os debates, por exemplo, em relação àquilo que é moral e o que não é, o que pode e não pode, que está sendo feito de um modo absolutamente raso, com a profundidade de um pires. A profundidade de um pires em relação a isso e gerando ódio apenas na discussão. Ora, a reflexão sobre a obra, sobre a vida, ela exige humildade. Mas ela exige uma segunda coisa que também é importante. Sabem as pessoas que quando eu vou autografar um livro, eu escrevo sempre nele uma virtude. Além do meu nome e do teu, eu escrevo nele uma virtude. Nesse livro, Qual é a Tua Obra, faz 10 anos que eu escrevo coragem. 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 Precisa coragem para ser humilde, coragem para ser generoso, coragem para ser decente, coragem para ser fraterno, coragem para não ser uma vida que se desperdiça, se esvai, se perde. Por isso, coragem. Eu digo sempre, eu retomo aqui, coragem não é ausência de medo, coragem é a capacidade de enfrentar medos. Gente que diz que não tem medo não é corajosa, ela é inconsequente. Gente que diz que não tem medo não é corajosa, ela é leviana. Por isso, eu que viajo de avião quase todos os dias, né, a primeira coisa que eu fico imaginando, e eu fico olhando o piloto e pensando, será que ele tem medo que o avião caia? Eu espero que sim. Porque aí ele tomará providência, ele vai cuidar. Não quero que ele tenha pânico. Não se confunda medo com pânico. Pânico é incapacidade de ação, medo é estado de alerta. Tenho eu medo do meu país não dar certo, de eu perder minha saúde, da minha família não ser decente, da minha mulher, Cláudia, decidir que eu não tenho valia mais. Claro. Não pode Será ter pânico. que eu tomo alguma providência em relação a isso? Evidente, tem que ficar o tempo todo atento. Mas não pode ser pânico. Porque o pânico te deixa paralisado. Outro dia o Milton contou na CBN, Milton Jung, nosso colega, âncora de jornal na CBN, na primeira edição, contou algo que é verdade. E como ele contou e veio falar comigo sexta-feira, dizendo, olha, eu falei no ar, mas você já tinha falado antes. É verdade, eu vou contar aqui de público para ele se sentir bem. Agora conto eu nesse nosso talk show da CBN. Por exemplo, tem gente que tem medo de avião. Eu tenho, quero que o piloto tenha. Tem gente que tem medo de cobra, eu também tenho. Mas eu não tenho pânico. Tenho só medo. Tem gente que tem pânico de avião. Tem gente que tem pânico de livraria. Ele entra numa livraria, ele vê tanta coisa e diz, meu Deus, tem que ler tudo isso, saber tudo isso. Quando o Pedro Rez e a família fundaram a Livraria Cultura, é claro que eles tinham medo que não desse certo. Por isso que funcionou, porque foi buscar, foi atrás. Agora, pânico é outra coisa, aí eu conto. Tem gente que tem pânico de coisas, eu, Cortella, tenho pânico de barata. Eu não tenho medo de barata, porque não tem nexo, você tem medo de uma coisa desse tamanho que não morde. Né? Tanto que a Fernanda, que trabalha comigo, que hoje está aqui com a mãe, a Maria acompanhando, sabe que eu gosto que dedetize sempre os lugares, porque eu tenho pânico. Não tenho medo. Pânico. Jamais eu teria medo de um ser pequeno que não morde. Não existe um caso na medicina que está escrito no prontuário, mordido por uma barata, né? Tomou 16 pontos. Pânico. Se aparece uma aqui agora, eu fico paralisado.
Mas não é medo, é pânico. É pânico. Pânico é irracional. Eu me lembro que algumas vezes eu dei aula no Butantã, né, em função de palestras, e tentaram me ajudar. Criogenaram barata, congelaram, para ver se eu segurava na mão. De jeito nenhum. Nem congelada. Né? Olha que coisa. Até te conto umas coisas, não sei se ainda está no teu tempo do bloco, tá? Posso falar? Já acabou o bloco? Então vou contar na volta. A gente vai vou contar uma história que você vai ver que aconteceu comigo há 30 anos em Natal, no Rio Grande do Norte. No próximo bloco eu conto sobre pânico. Esse é o professor Mário Sérgio Cortella, hoje conversando conosco a respeito de qual é a tua obra. A gente vai a um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho com mais bate-papo. O intervalo é falso, a gente já voltou, tá, senhora? Ele não é falso, ele é rápido. Ele é rápido. Podemos voltar? 3, 2, 1. Estamos de volta aqui hoje num talk show especial, diretamente da Livraria Cultura do Conjunto Nacional, na Avenida Paulista. Boa noite ao público. Vieram todos aqui ficar frente a frente com o professor Mário Sérgio Cortella, que está comemorando 10 anos de uma grande obra. Qual é a tua obra? Um livro que ele lançou lá em 2007 e que já vendeu mais de 500 mil exemplares e que traz inquietações propositivas sobre gestão, liderança e ética. E a gente está batendo um papinho aqui sobre todos esses assuntos que têm a ver com a nossa construção diária da nossa obra. E a gente, na saída, ficou aí o convite a ouvir uma história que você... Aliás, vou te contar uma coisa melhor. A editora Vozes, a sede dela é em Petrópolis. E lá existe uma biblioteca, né, de teologia e filosofia inimaginável. E há alguns anos eu fui até Petrópolis para uma atividade na Vozes, uma atividade que o Frei Volney organizou junto com o falecido Frei Antônio Moser, que dirigia a Vozes, e era um 7 de setembro. Como era um feriado e a estrutura estava fechada, o Frei Moser, ele me convidou para visitar aquela biblioteca. E eu passei uma parte do meu 7 de setembro ali andando. Mas a primeira coisa que eu pedi, quando o Frei Moser entrou na biblioteca, foi, por favor, acenda a luz. Porque eu não queria encontrar nada no caminho entre os livros que se assemelhasse a uma barata. Né? Eu sou rato de biblioteca, mas não gosto de barata em biblioteca. E uma das coisas gostosas é que eu tenho dificuldade de entender na obra divina se há força divina que produz, por que a barata foi feita. Certo? Tanta coisa boa para fazer, mas deve ter alguma coisa que eu não compreendi ainda. E um dia, há uns 30 anos, estava eu em Natal, no Rio Grande do Norte, que é uma cidade magnífica, maravilhosa. E estava eu e um professor da USP, eu sou da PUC São Paulo, ele é da USP, e nós dois temos pânico de barata. E Natal é uma cidade praiana, onde tem uma brisa deliciosa. Você nem precisa ligar o ar-condicionado, às vezes, no hotel, o ventilador. E nós somos dois um dia, ambos, né, em Natal. E cidade praiana, como você sabe, tem muita barata. Nós estávamos uma noite dormindo num hotel. Quando deu 2 da manhã, eu acordei e disse assim, tem uma barata no quarto. Ele acordou e falou, tem sim. Porque quem tem pânico sabe. Com a coragem que me restou, Fabiola, levantei, saí da cama que eu estava, subi na cama, fui até o telefone e liguei na recepção e disse, tem uma barata no quarto. O rapaz, às 2 da manhã, atendeu e falou, desculpe, o senhor quer mudar de quarto? Disse, não, o senhor não entendeu, tem uma barata no quarto. Ele disse, o que o senhor quer que faça? Eu disse, eu quero que venha matar. Você imagina, ele disse, pois não, depois de uns 5 minutos entrou no quarto com a chave mestra, uma senhora de 1,5 metro, com uma alpargatas na mão. Olhou aqueles 2 homens de mais de 1,80 m, de cueca sobre as camas. Olhou para nós, olhou para o inseto, foi lá, bateu no inseto e saiu com o cadáver, olhando para nós meio de canto. Claro que no dia seguinte nós tivemos que mudar de hotel, né? No café da manhã, nem o cozinheiro deixou de espiar dentro. Né? Isso não é medo, isso é pânico. Tem gente, aqui eu concluo, tem gente que tem pânico da morte. Eu tenho medo, mas não tenho pânico. Tenho medo da morte, não no sentido de desespero. Tenho medo de minha morte ser algo que cesse a minha possibilidade de ter uma vida que não seja pequena, banal, fútil. Por isso eu preciso pensar nela, na vida,
antes de ficar pensando na morte. Há pessoas que têm pânico em relação à morte. Eu tenho medo. Medo significa de onde eu vou? Não é essa a questão. Medo do que vai me acontecer? Não é essa. Nessa hora eu sou como Epicuro. Epicuro, filósofo, dizia: eu não tenho medo da minha morte porque ela e eu nunca vamos nos encontrar. Enquanto eu existo, minha morte não existe. Quando a minha morte existe, eu não existo. Portanto, ela estranha a minha condição. O de Allen é mais direto. Ele diz: eu não tenho medo da morte, eu só não quero estar lá quando isso acontecer. Né? Claro. Mas eu queria lembrar algo. Nós esquecemos que nós não somos eternos, para não ter uma vida pequena, banal e fútil. E eu gosto de contar uma história, né, no escritório, onde fica a Fernanda, né, a Luana que está aqui também, o William, a Beth. A gente tem uma representação de um quadrinho que eu já te contei, que nós já falamos no ar na CBN, mas que eu queria trazer agora para quem não conhece, que é um quadrinho do Peanuts, que é uma única representação, uma só, que tem a frase mais inteligente que eu já vi sobre isso que nós estamos falando. Aliás, dia 2 de outubro de 1950, foi o dia que saiu a primeira tirinha do Charlie Brown e do Snoopy. Foi o dia que saiu a primeira tirinha, quando o Charlie Schulz, ele lançou em muitos jornais. Portanto, 2 de outubro de 1950, ou a data que nós estamos aqui, né, nesta conversa, né, no talk show. Pois bem, tem uma cena do Charlie Brown e do Snoopy que eu acho maravilhoso. Você me deu esse quadro. E isso eu te dei. Por quê? Porque o Charlie Brown, ele é a encarnação da boa intenção incompetente. Ele é a encarnação da ideia de que a coisa mais perigosa que existe no mundo é incompetente com iniciativa. Né? O incompetente com iniciativa é um perigo num centro cirúrgico, num fogão, na direção de uma cidade, numa nação. É um risco imenso. Vocês imaginarem? O Charlie Brown, ele é a intenção, ele quer fazer, mas as coisas não acontecem, ele é explorado pelos outros. E o Snoopy é um Beagle, que é a alegria encarnada, aquelas orelhas que balançam. É uma coisa magnífica. E tem um quadrinho, diz dois, e é isso que eu queria amarrar nesse ponto, em que o Charlie Brown e o Snoopy estão sentados na beira de um rio, com as pernas para dentro da proximidade da água, sem colocá-la na água. E uma hora o Charlie Brown, é um quadrinho só. O Charlie Brown, com aquela capacidade imensa de ser tragicômico, de ser desanimado, às vezes, ele diz assim: Snoopy, um dia nós vamos morrer. E o Snoopy responde: mas todos os outros dias não. Olha que coisa inteligente. Um dia nós vamos morrer, mas todos os outros dias não. Nesses dias que nós não vamos morrer, que a nossa vida não seja descartável, fútil, egoísta, tola, intolerante, odiosa. E que a gente seja capaz, na empresa, na família, nas religiões, na mídia, de pensar na nossa obra, para que a gente tenha noção de que a mortalidade, ela é um fato, mas a vida não tem como sua condução obrigatória ser desperdiçada. Um dia nós vamos morrer, mas todos os outros dias não. Olha quantos dias tem aí. Tem um ensinamento no livro que eu acho muito importante a gente trazer aqui, professor, ainda mais nesses tempos que a gente está vivendo de redes sociais, nos quais as pessoas compartilham pensamentos, vídeos, notícias, sem mesmo ter ideia do que está falando ou não, que é a história de você reconhecer que você não sabe. O lado bom de não saber. Reconhecer que você não sabe é um sinal de inteligência, né, professor? Muito. Clarice Lispector, uma estupenda ucraniana, que teve que sair da Ucrânia com a sua família, porque de família judaica, né, era perseguida nos programas dentro da, né, União Soviética em relação à comunidade judaica na época. Ela veio para o Brasil, menina, e foi criada aqui. Essa mulher magnífica que nos deixou em 1977, aliás, morreu um dia antes do aniversário dela. Ela morreu no dia 9 de dezembro de 1977 e ela nasceu no dia 10 de dezembro. E Clarice Lispector tem um poema em que ela diz: aquilo que eu desconheço é a minha melhor parte. Aquilo que eu desconheço é a minha melhor parte. Dizendo de outro modo, o melhor de mim é aquilo que eu ainda não sei. O melhor de mim é aquilo que eu ainda não sei, porque aquilo que eu já sei é mera repetição. Aquilo que eu ainda não sei vai me iluminar, vai me vitalizar, vai me reinventar. Nessa hora,
O grande patrono da filosofia no Ocidente é Sócrates. Sócrates, como sabem, é alguém que, nós estamos numa livraria, é bom lembrar, Sócrates é alguém que não deixou nenhum livro escrito. Não há nada escrita pelo Sócrates, não há nenhuma escrita do Sócrates. Tudo que nós sabemos do Sócrates é por meio ou de Platão, porque escreveu diálogos em que Platão, ao mencionar Sócrates, o faz personagem, ou por conta dos adversários de Sócrates que fizeram peças de teatro brincando com ele. Uma delas, clássica, do Aristófanes, chamada As Nuvens. As Nuvens, para falar que Sócrates era alguém que não tinha os pés no chão, que vivia com a cabeça lá no alto. Olha que coisa, alguns falam isso de filósofos de maneira geral, embora parênteses dentro do parênteses, Descartes, o filósofo que foi exatamente aquele sobre o qual eu escrevi meu primeiro livro há quase 30 anos, Descartes dizia que o filósofo é alguém que tem pé de chumbo e asas. Pé de chumbo e asas. Isto é, você tem que ter possibilidade de deixar o pé no chão, mas também tem que ser capaz de elevar-se sobre ela. Nessa hora, Sócrates, ele é conhecido, entre muitas coisas, por uma frase que é magnífica como possibilidade. Quando ele disse, e Platão coletou essa ideia, só sei que nada sei. Só sei que nada sei. Claro que Sócrates não era tonto. Quando ele dizia só sei que nada sei, ele não queria dizer que ele nada sabia de fato. Aliás, porque ele era considerado o mais sábio dos atenienses. Quando ele diz só sei que nada sei, ele quer dizer só sei que nada sei por inteiro, só sei que nada sei por completo, só sei que nada sei que só eu saiba, só sei que nada sei que outra pessoa não saiba, só sei que nada sei que eu e outra pessoa não possamos vir a saber juntos. Portanto, a expressão socrática, ela é uma expressão de humildade, não de ignorância. E uma das coisas mais inteligentes que alguém pode dizer é, não sei. Por exemplo, 2 de outubro de 1947, é fundado em São Paulo, na Avenida Paulista, perto de nós, onde estamos agora, o MASP, o nosso Museu de Arte, que é um dos melhores museus que nós temos no mundo. Quanta gente na cidade em que vivo, que é São Paulo, e você também agora, eu que vim de Londrina, você de Santos, quanta gente nunca foi ao MASP? Interessante, num país que discute hoje o que vale como arte e não vale, nós temos uma cidade, dezenas de museus, entre eles o MASP, que é de 1947. Portanto, neste ano que estamos, está fazendo um aniversário mais redondo. Ora, no dia 2 de outubro. Uma pessoa que tem humildade é aquela que procura entender, que procura saber, que procura compreender antes de tomar qualquer tipo de postura fechada ou até de estruturar adversários. Aí eu volto para a tua questão original. Será que existe algo bom em saber que não sabe? Claro, porque saber que não sabe é a interrupção da ignorância. Ignorante não é a pessoa que algo não sabe, é aquela que não sabendo finge que sabe, ou nem sabe que não sabe. No Brasil nós temos uma dificuldade. A dúvida, e Descartes é o filósofo da dúvida. Descartes, no século XVII, ele colocava a noção de dúvida metódica. Ora, não era duvidar de qualquer coisa, mas duvidar daquilo sobre a qual era preciso construir alguma certeza. Ora, no Brasil nós temos um certo medo da dúvida, porque a escola, e eu sou educador, você sabe, nos traumatizou em relação à dúvida. Exemplo, um professor de física está ensinando Isaac Newton. E aí ele dizia assim para vários de nós na escola, atenção classe, disse Isaac Newton, os corpos se atraem na razão direta das suas massas e na razão inversa do quadrado da distância entre elas. Alguma dúvida? A sala inteira entrava em estado de tensão. De vez em quando, algum colega nosso, no meio da sala, levantava a mão devagar e dizia, professor, eu não entendi. O que você não entendeu? A explicação. Qual parte? Toda a explicação. Aí o que o professor fazia? Em vez de ele explicar, ele repetia a sentença, dando ênfase nas palavras. Os corpos se atraem na razão direta, como se o menino tivesse um problema de audição e não de intelecção. Olha que coisa curiosa. Por que ele não explicava? Porque ele não sabia. Porque ele tinha só decorado. E isso não é saber. Decorar não é saber.
Por exemplo, é muito estranha a expressão Isso inteligência. é tão grave, né, professor, na nossa educação. Quem é que não teve uma aula dessa, gente, Não, aqui? pior, vou melhorar. É gravíssimo. Nós somos um país com poucos pesquisadores ainda, mas não para sempre. Porque nós nos viciamos em não levantar a ideia de não saber. Quer ver outro exemplo? Lembra quando no ensino médio, que eu fiz com o nome de colegial, alguns aqui fizeram com o nome de segundo grau, de quem nos ouve, eu estou aqui. A professora dividia a classe em grupos para fazer apresentar seminário. E no seminário, no dia do teu, antes da professora entrar em sala, você que ia apresentar naquele dia, advertia a classe toda e admoestava a classe e dizia: vocês não façam perguntas. Se você fizer alguma pergunta, você vai ver no dia do teu seminário. Assim nós construímos uma nação de pessoas que têm dificuldade com a dúvida. A dúvida na ciência, a dúvida na política, a dúvida na religião. Ninguém fala, não sabe, né? No livro ele põe aqui, ó, cuidado com gente cheia de certeza. No mundo de velocidade e mudança, imagine se você ou eu somos cheios de certeza, a dificuldade que isso nos carrega. Claro, você não pode ser alguém que só tem dúvida, mas não tê-las é sinal de tolice. Tolice porque eu, por exemplo, que eu sou professor há mais de 4 décadas, aliás, recomendo para quem gosta da área, um livro meu da editora Voz chamado Pensatas Pedagógicas. São 40 reflexões, porque foi quando eu fiz 40 anos como professor. 40 reflexões sobre nosso cotidiano. Aliás, ele tem um subtítulo, o livro, que é Nós e a Escola, Agonias e Alegrias. Que quem atua na área de educação escolar sabe o que significa o nosso trabalho como agonia e como alegria. É interessante porque nesse livro eu também trago à tona essa percepção da cautela com a certeza inamovível. Uma pessoa que só tem certeza, ela está com algum tipo de distúrbio. Milor Fernandes, que eu adoro mencionar nas nossas conversas, ele que morreu infelizmente em março de 2012, Milor dizia: se você não tem dúvidas, é porque está mal informado. É muito boa essa. Por isso, a capacidade de ter dúvida não significa duvidar o tempo todo, nem de tudo. Mas não ser incapaz de perguntar-se: como eu vou fazer agora, Fabiola? Será que esse é o único modo de fazer o que eu faço? Será que esse é o caminho correto? Será que esse é o melhor jeito de escrever um livro? Será que essa é a atitude mais adequada que eu estou tomando? Quando eu vou a um médico, eu quero que ele seja capaz de ter dúvida, que ele não me apavore com a dúvida dele, mas que ele, dentro dele, seja capaz de imaginar: será que eu estou fazendo do modo correto? Será que esse é o melhor procedimento? Se ele ficar só na dúvida, ele não age. Mas se ele não tiver dúvida, ele fica de uma maneira arriscada, e nós na vida em relação a isso. Agora tem um outro ponto, e aí uma consequência disso, que é a história do erro, né? Esse livro, como fala muito desse mundo empresarial, e quando a gente comete um erro, o professor Cortella fala muito sobre isso, eu acho muito importante a gente abordar, porque às vezes a gente comete um erro e a gente se afunda nesse erro, não consegue levantar a cabeça por causa desse erro, e o professor ele deixa muito claro: não confunda erro com negligência, com desatenção e descuido. Ser capaz de arriscar é uma das coisas mais inteligentes para mudar. Você não tem que temer o erro. Como é que a gente deve olhar o erro, professor? A primeira coisa é tirar de cena uma frase que circula por aí, que é meio estranha, que diz que a gente aprende com os erros. Claro que não. Você não aprende com os erros, você aprende com a correção dos erros. Se a gente aprendesse com os erros, o melhor método pedagógico era ir errando bastante. E como diz os italianos, e eu gosto de lembrar, o Carnal fala isso também, né, todo cogumelo é comestível, alguns uma única vez. Né? E nesse sentido, a gente não aprende com o erro, mas com a correção do erro. E eu quero lembrar o que eu conto no livro. Por exemplo, nós aprendemos na escola, embora não tenhamos aprofundado, quem inventou a lâmpada elétrica de corrente contínua? Thomas Edison. Um dos homens que mais patentes tem no mundo da produção e da tecnologia. Antes de chegar à lâmpada elétrica de corrente contínua, Edison fez 1.430 experiências que deram errado. Entendido uma coisa? Você não fracassa quando erra, mas quando você desiste sem ter tentado de novo. Não há fracasso no erro. O fracasso está na desistência, quando você não tenta novamente. E nessa hora, o Edison,
ele fez 1.430 experiências que deram errado e não desistiu. Aliás, ele escreveu num livro, Thomas Edison, inventei 1.430 modos de não fazer a lâmpada. Porque saber o que não fazer é tão importante quanto fazer o que saber. Ora, Edison faz uma coisa incrível, Fabíola. Ele fez 1.429 experiências e só na última que ele decidiu mudar e ter dúvida. Como as lâmpadas, quando acendem, as elétricas, elas precisam de ausência de ar dentro do vidro em que ela está. Isso é antilógico em relação a uma vela. Uma vela, o fogo, uma madeira, ela só acende na presença de oxigênio. E ele fez todas as experiências anteriores usando o oxigênio. Ele inverteu e decidiu que será que não é o contrário? E aí fez e ela acendeu. Pois bem, se eu fosse contratar o Thomas Edison, se ele vivo estivesse, é óbvio, se eu fosse contratá-lo para trabalhar na CBN, lá no CBN de São Paulo contigo. Já imaginou? Qual a primeira coisa que eu ia pedir para o Thomas Edison mandar antes de entrevistá-lo? Curriculum vitae. Cuidado com o currículo vitae. Há 3 lugares no mundo que as pessoas são perfeitas. Uma delas é currículo vitae. A segunda é o Facebook. E a terceira é lápide de cemitério. Não tem um canalha enterrado, se você olhar. Uma pessoa que entrar num cemitério, se vier de outro planeta, vai imaginar onde nós sepultamos os canalhas. Certo? Todos são pai amantíssimo, mãe dedicada, filho amoroso, irmão incansável, amigo inesquecível. Não tem um canalha sepultado. Ora, se eu fosse contratar o Thomas Edison, eu ia pedir o currículo vitae dele, mas é preciso cautela, porque currículo vitae nem sempre ele é adequado. Porque você não conhece alguém só pelo que ela fez e deu certo. Você conhece alguém de verdade por aquilo que ela fez, deu errado e ela não desistiu e corrigiu. Por isso, além do currículo vitae, eu fui secretário de Educação na cidade de São Paulo, eu pedia para a pessoa, quando eu ia entrevistá-la para alguma atividade, que além do currículo vitae, ela me mandasse também um currículo mortis, certo? Isto é, onde ela fracassou. Porque, de maneira geral, insisto, você só sabe de alguém no amor, na profissão, na capacidade, na carreira, quando você também sabe o que ela fez e não deu certo, e ela foi e fez de novo. Aí você diz assim, então, a gente não deve desistir nunca? Não. Há situações que depois de ter tentado, você percebe que ela não terá sucesso. Afinal, disse Machado de Assis, o patrono da grande literatura brasileira, nem sempre recuar é fugir. Nem sempre recuar é fugir. E há coisas que se recua. Agora, fracasso não é errar, é desistir antes de tentar novamente. Uma parte importante do livro é sobre liderança, um capítulo sobre liderança que tem neste livro, e quando a gente está falando da construção diária da nossa obra de vida, principalmente o nosso lado profissional, muita gente fala, poxa, eu não tenho perfil de liderança, né? Eu não tenho esse dom. E o professor fala sobre isso nesse livro, né? Você diz que liderança é uma virtude e não um dom. Queria que você explicasse isso para a gente, professor. Explico com alegria. Aliás, quando esse livro foi nascer, em 2006 para 2007, né, eu tinha feito uma reunião, uma conversa com alguns colegas da Editora Voz, o Teobaldo, o Lídio, e aí ali se dizia, que tal fazermos um livro sobre liderança? Eu falei, olha, eu não quero fazer um livro só sobre liderança. Se a gente quiser pensar outros temas que se adensem, aí vamos fazê-lo. E aí sim se incorporou esse livro a ideia de liderança, porque liderança não é apenas no mundo empresarial. É liderança no projeto político, na família, na comunidade, né, no lugar onde você vive. E eu sempre digo que a liderança ela não é um dom. Isto é, não nasce pronta na pessoa. Supor que a liderança é um dom é imaginar que alguém já nasça com todas as características para ser líder. A liderança é uma virtude. O que é uma virtude? Uma virtude é uma força intrínseca, é uma capacidade. Virtual é aquilo que é uma possibilidade que está para se realizar. Exemplo, um ser humano está virtualmente contido num embrião, no blastocisto. Uma árvore está virtualmente contida numa muda de árvore. Uma flor está virtualmente contida numa semente. Mas ela precisa ser adubada, cuidada, ela precisa ser protegida para que ela vá adiante. Qualquer pessoa pode ser líder de alguma coisa, ninguém lidera qualquer coisa. Atenção, qualquer um e qualquer uma de nós que nos ouve agora pode ser líder em alguma coisa, mas nenhum e nenhuma de nós lidera qualquer coisa.
A liderança, ela não é algo que nasça. Aliás, se a liderança nascesse já na pessoa, eu ia ter um problema com esse livro. Primeiro, quem já é líder ia lê-lo para quê? E quem não é, ia lê-lo para quê? Se você já nasce pronto, quem é, quem não é, não é. Ora, seria um contrassenso. A liderança, ela é uma virtude, mas eu queria dizer algo que nem sempre se lembra. Ralph Nader costuma dizer algo que eu gosto demais. Ele diz: o verdadeiro líder não forma seguidores, forma outros líderes. O verdadeiro líder não forma seguidores, ele forma outros líderes. Porque se ele formar apenas seguidores, e ele perder vitalidade, perder inteligência, perder a vida, a estrutura que ele lidera, família, empresa, política, igreja, desaba. E aí tem também a ligação do líder e do chefe, que ele fala muito bem no livro, né? O quanto o líder tem que inspirar, né, os seus funcionários. Agora, para a gente finalizar, professor, eu acho que até nos tempos que a gente está vivendo, de tanta podridão, e a gente se sente até sujo com tantos casos de corrupção, você toca muito na parte da ética, e explica muito o que é ética. E tem uma lição de casa que eu acho bárbara para a gente terminar essa conversa. Você ensina qual é o caminho, né? São 3 questões que a gente tem que responder para que a gente possa... Pode falar, vai. Você sabe que a coisa que mais fez sucesso nesse livro é isso? Foi exatamente essa tríade de questões. Até hoje, ainda bem, eu continuo encontrando pessoas que dizem: olha, nunca mais eu esqueci. Porque eu sempre digo que como nós somos um ser livre, nós temos de decidir a nossa conduta. E essa conduta se decide quando você e eu somos capazes de ver como é que a gente responde às 3 grandes questões da vida, que são: quero, posso, devo. Tem coisa que eu quero, mas não posso, coisa que eu posso, mas não devo, coisa que eu devo, mas não quero. Isso vale, Fabiola, para tudo. Para a decisão política, para a decisão na família, para a ação, até para o almoço. Por exemplo, na hora que você tem uma comida self-service, tem coisa que eu devo, mas não quero. Alface. O 4º estado da água. Magnífico, delicioso. Mas eu devo, mas não quero. Tem coisa que eu quero, mas não posso. Coisa que eu posso, mas não devo. As 3 têm que casar? Sempre. Quando que você tem paz de espírito? Dá um exemplo, professor. Quando você tem paz de espírito, quando aquilo que você quer é o que você pode e é o que você deve. É quando o teu dever, o teu desejo e a tua possibilidade coincidem. Não é sempre, mas quando coincide, a vida exubera. Você senta, relaxa, bate palma para si mesma, para si mesmo, e aí diz: agora eu me tornei, agora eu concluo, me tornei autêntico. Autós entikos, Frei Volney, que fala grego antigo, sabe? Aquilo que coincide consigo mesmo. A autêntica é a pessoa que coincide com ela. Isto é, ela é o que ela se expressa. Ela é o que ela fala, ela é o que ela faz. Ela é autêntica. Nos vem faltando a autenticidade. Por isso, quero, posso, devo. E em uma palavra, qual é a tua obra, professor Cortella? Interessante que esse livro, o prefácio foi feito pela Ana Carolina, minha filha, e ela, nesse prefácio, termina com essa pergunta. Né? Ela pergunta: qual é a nossa obra? Ela põe no final do prefácio: é o futuro, pai. É o futuro. Qual é a nossa obra? Nossa obra é o futuro. Isto é, aquilo que ainda não é, mas que será o nosso legado. Afinal, em 2037, 2047, o que se dirá de nós? Que nós fizemos o quê? Nós somos uma geração de homens e mulheres que levantou a cabeça ou acovardou-se, aquietou-se, escondeu-se. Qual é a nossa obra? É o futuro. Esse é o professor Mário Sérgio Cortella, agradecida. Que bom. Obrigado. Livraria Cultura absolutamente lotada aqui para ouvir as palavras da obra desse nosso mestre aqui. Agradeço, professor Cortella, por esse livro. Feliz. E até uma próxima. Claro, no 20º ano dessa obra, voltamos com alegria. Muito obrigada a todos. Bom, eu gostaria de chamar aqui ao palco neste momento também o diretor da editora Vozes, que está aqui, que ele gostaria de falar algumas palavras para o professor Cortella, o Volney Berkenbrock. É isso? Boa noite. Boa noite. Nós queríamos aproveitar a data de hoje para fazer uma pequena homenagem
ao professor Mário Sérgio Cortella. A parceria com o professor Mário Sérgio começou há 12 anos com o